Se você analisar comigo, você perceberá a intenção de Jesus em trazer esta revelação. Haja vista que a revelação dos céus para as pessoas que estão lhe cercando, lhe rodeando, era uma novidade. Existe um tempo onde Deus já não falava com o povo, e Jesus, ele se detém a esta responsabilidade de trazer sobre a terra este pão, este alimento, que é as verdades do céu. E geralmente quando Jesus, ele está rodeado de pessoas, ele não perde esta oportunidade. Perceba comigo que Jesus, ele usa uma ferramenta dentro deste processo. A ferramenta que Jesus usa e introduz dentro da sua ministração ou esclarecimento do reino dos céus é a parábola. Parábola, ela é uma ferramenta que Jesus vai usar pelo menos 40 vezes em todo o seu ministério. A parábola nada mais é do que uma comparação para uma explicação. Jesus, ele faz sobre esta parábola uma representação, uma figura de linguagem central. Sendo assim, os seus ouvintes e até mesmo os leitores dos dias odiernos conseguem ter a alta compreensão daquilo que ele está querendo repassar. De todas as parábolas que Jesus usou, ele traz consigo algumas verdades que trazem esclarecimento em algumas áreas da nossa vida, que também podem ser aplicadas nos dias de hoje. A parábola que nós fizemos a leitura é uma parábola muito conhecida da igreja, porque trata-se da figueira que foi plantada na vinha, mas ela era uma figueira estéril, ela não produzia. E Deus falou fortemente ao meu coração e me levou para umas revelações dentro desta parábola, para nós compreendermos a parábola, para nós identificarmos a sua centralidade, para nós compreendermos o que Jesus queria repassar com esta narrativa. É preciso identificar os fatores principais desta comparação para a explicação. E o fator principal que Jesus apresenta nesse contexto é uma árvore por nome de figueira. E é interessante que Jesus, ele tem uma ligação com a figueira. Jesus, ele tem uma intimidade ligada em seu ministério com a figueira. Existe uma representatividade de Jesus para com a figueira. Olhe para mim, por favor. A primeira representação de Jesus, ou ligação de Jesus com a figueira, está no capítulo 1 do evangelho que João me escreveu. Quando Jesus, ele é levado a ser apresentado a um homem por nome de Natanael. Natanael ouviu de Filipe, que era discípulo de João Batista, a saber que Jesus era o Filho de Deus. Natanael tem a sua curiosidade de saber qual era a sua naturalidade. Filipe vai dizer que Jesus, ele era de Nazaré. Quando Natanael ouviu falar que Jesus era de Nazaré, Natanael disse: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Filipe diz: vem e vê. Quando Filipe leva Natanael até Jesus, Natanael olhou para Jesus e ouviu uma palavra reveladora ao seu respeito. Jesus olhou para ele e disse: eu te vi ainda debaixo da figueira, e eu vejo que tu és um homem que não tem dolo. Não ter dolo é não ter culpa. Jesus olhou para ele e disse: eu te vi ainda debaixo da figueira. Natanael se espantou com essa revelação, e ele vai dizer para Jesus: eu vejo que tu és profeta. Profeta porque Jesus revelou o seu passado. Profeta porque Jesus revelou o que ninguém sabia. Natanael estava debaixo da figueira. Existe um conteúdo histórico nessa revelação, mas eu deixarei para outra oportunidade. Natanael sabia que o que Jesus estava falando era algo que só eles tinham conhecimento. É por isso que ele diz: eu vejo que tu és profeta. Jesus olhou para ele, revelou o passado, e agora vai revelar o presente e o futuro dele, dizendo: de hoje em diante também tu verás os céus abertos, e o Filho de Deus será alcançado pelas subidas dos anjos, subindo e descendo sobre eles. A partir de hoje os céus estarão abertos diante de você. A segunda ligação
de Jesus com a figueira está no Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, quando Jesus vai entrar em uma cidade por nome de Jericó. A Bíblia diz que ouviu-se falar que ele estava ali, e um homem de pequena estatura por nome de Zaqueu, todos nós conhecemos a história, subiu em cima de uma figueira. Algumas traduções dizem que era uma figueira brava, mas ele subiu em cima de uma figueira para ver Jesus. Quando Zaqueu está em cima da figueira, é Jesus que vê Zaqueu, olha para ele e diz: desce depressa, Zaqueu, porque hoje me convém pousar na tua casa. Zaqueu desceu depressa, e quando Zaqueu desceu, recebeu Jesus na sua casa. Jesus trouxe para ele o esclarecimento das coisas do céu e lhe disse uma palavra. Esta palavra mexeu no seu coração: tu és filho de promessa. Quando Jesus disse que ele é filho da promessa, isso está implicitamente no texto, porque Jesus disse que ele é filho de Abraão. E quando Jesus coloca Zaqueu como filho de Abraão, Jesus está trazendo que ele é filho de promessa. Zaqueu olhou para Jesus e disse: Senhor, se eu roubei, se eu defraudei, se eu enganei, eu quero restituir pelo menos 4 vezes mais daquilo que eu tirei do povo. Jesus olhou para ele e disse: hoje veio salvação para a tua casa. A salvação chegou na casa de Zaqueu. A salvação chegou na família de Zaqueu. A salvação chegou na casa daquele que era conhecido como enganador, como ladrão, como alguém que tinha uma vida corrompida. Eu vou passar para a terceira ligação ou representação, mas eu preciso retroceder para você entender uma coisa. O primeiro exemplo que eu dei, Jesus ele viu Natanael debaixo da figueira. No segundo exemplo que eu dei, Jesus viu Zaqueu em cima da figueira. Tanto o que estava em cima como o que estava embaixo foi alcançado pelo olhar de Jesus. Isso revela para nós que o Deus que nos conhece, ele não nos mede por posições, porque o mesmo olhar que vê os que estão em cima, e quando falo de cima, falo de pessoas bem-sucedidas, falo de pessoas em visibilidade, falo de pessoas em reconhecimento. E quando eu falo de pessoas que estão embaixo, estou falando de pessoas que estão no anonimato, estou falando de pessoas que ainda não foram reconhecidas, que ainda não conseguiram trilhar por posições que muitos sonharam. O mesmo Deus, ele consegue enxergar da mesma proporção. Já disse o apóstolo João que os olhos do Senhor são como chamas de fogo que passeiam sobre a terra. O salmista Davi diz que os olhos do Senhor passeiam sobre a terra procurando os seus fiéis. E debaixo desta palavra eu já vou liberar a primeira palavra profética para você que está ligado com o coração aberto para receber de Deus esta palavra. Deus está contemplando você, independente da tua posição. Eu não sei se tu estás em cima, eu não sei se tu estás embaixo, eu não sei se reconhecem você ou se não te reconhecem. O céu está olhando para você, está enxergando a tua história. Às vezes eu estou pregando para pessoas que estão debaixo da figueira, pessoas que não são vistas, que não são lembradas, que as portas não são abertas, mas também prego para pessoas que conquistaram, que chegaram independentemente. O Senhor me trouxe aqui para falar ao coração de alguém. Eu estou enxergando você, eu consigo ver você. Ele conseguiu ver Moisés dentro do cesto, ele conseguiu ver Jonas dentro do fundo do peixe, ele conseguiu ver você ainda na incredulidade, ele conseguiu ver você hoje neste culto. Os olhos do Senhor estão atentos ao teu respeito. Levante a sua mão só quem acredita que Deus está contemplando você. Libere um brado de glória a Deus, porque os céus não esquecem dos céus na terra. Tem gente que pensa que para ser vista precisa estar em cima, precisa estar no topo, é preciso estar na visibilidade. Deus está dizendo: eu também conheço os que estão escondidos. Aleluia. Eu também conheço os que estão para trás, os que ficaram escondidos no anonimato. Deus conhece você. E às vezes, irmãos, às vezes é melhor estar debaixo da figueira e Deus olhar para você e dizer: eu vejo que tu não tem culpa, eu vejo que tu és um homem sem culpa, do que está em cima, lugar de visibilidade, de status, lugar de posição, e está devendo, roubando, defraudando, enganando, distorcendo. Às vezes nós medimos o caráter por posição. A Bíblia ela mostra hoje para você
que às vezes é melhor estar debaixo e o Eterno olhar e dizer: tu tens uma mente tranquila, do que tu estás por cima, totalmente enganado da sociedade, desprezado, com uma mente corrompida. Posição não mede caráter de ninguém. Olha para a pessoa que está do teu lado e diz assim: às vezes é melhor estar debaixo da figueira, irmão, e o céu dá testemunho de você. Esse eu conheço, essa eu conheço, aleluia. Esse eu conheço a história dele. É Jesus que está olhando para Natanael e está dizendo: tu és um homem que não tem culpa, aleluia. Às vezes é melhor estar debaixo. Terceira ligação de Jesus com a figueira está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 11, verso de número 12. Jesus está saindo de Betânia. A Bíblia diz que ele sente fome. Quando ele sente fome, ele olha para uma figueira, procura frutos nela e não encontra. Quando ele não encontra frutos, ele amaldiçoa a figueira. E daquele momento para frente, ela murcha, ela seca, ela não tem mais vida. Logicamente, no dia posterior, os discípulos passam ali, e quando eles olham, a figueira secou, murchou. Eles dizem: essa figueira está amaldiçoada. É a terceira ligação. A quarta ligação de Jesus com a figueira está na parábola que a gente leu. Jesus, ele vai começar esta narrativa dizendo: um certo homem tinha uma vinha. E vinha, nós precisamos entender o que é. Vinha é um lugar preparado para dar uvas. É um lugar onde se planta para colher uva. E os irmãos vão de concordar comigo que uva não dá em qualquer lugar. Porque uva, ela só dá em uma vinha preparada. É preciso uma terra preparada para recebê-la. O tempo tem que ser favorável. E ela também precisa de cuidados redobrados, porque vinha, ela é composta de árvores finas e trepadeiras. Precisam de escoras. Elas precisam de um cuidado redobrado. E geralmente, vinha, ela é algo lucrativo. É algo que todo mundo desejava ter naquela época. Porém, quando Jesus usa essa narrativa, ele abre na mente dos leitores e dos ouvintes de sua época uma confusão, porque não existia naquela época outra árvore plantada no meio de uma vinha que fosse de maiores proporções. Alguns estudiosos dizem que as macieiras eram plantadas ali porque tinham menores proporções. Agora, árvores maiores, jamais alguém ouviu falar que ela havia sido plantada. Mas Jesus diz: um certo homem tinha uma vinha, lugar preparado, lugar de trabalho, lugar diferente. E ele vai dizer: e ele tinha plantado no meio dela uma figueira. E figueira é árvore de figos, que é totalmente o contrário da vinha. É uma árvore maior, seu tronco é maior, suas raízes são profundas, ela tem proporções maiores do que as outras, e ninguém plantaria em sã consciência uma árvore desse tamanho para um lugar onde alguém desejaria ter rentabilidade. É uma ocupação de espaço. Porém, Jesus, ele apresenta essa narrativa e ele vai dizer que o dono procurou frutos nesta vinha, que estava dentro dela uma figueira. Ele vai até esta árvore, procura frutos durante 3 anos. Eu preciso que você me ajude. Olhe para mim. 3 anos ele procura fruto, não encontra. E ele chama o vinhadeiro e pede para cortá-la, aquela árvore. Se você for analisar em uma visão alegórica esse texto, a vinha representa o coletivo. Vinha, coletivo. Figueira, individual. A figueira representa nós. Os homens na Bíblia são representados como árvores. Nós somos como árvores na Bíblia. E quando falamos de coletivo, falamos de envolvimento, como igreja, família, sociedade. A nossa história é um coletivo. Porém, nesse coletivo tem um individual introduzido, que é eu e você. Essa figueira representa o homem, representa a sua história. E o que me chama a atenção é que inicialmente não faz sentido ela está ali. Quem olha não consegue entender o porquê que ela está no meio.
E eu fui ler esta parábola e Deus falou comigo: entenda a ligação da figueira com a vinha. E a ligação delas é porque ambas têm o mesmo dono. A mesma árvore, ela tem o mesmo dono da vinha. Alguém olha e diz: a vinha e a figueira não tem nada a ver. Porém, o dono, quando falamos de dono, falamos de alguém com autoridade. Se ele é o dono da vinha, ele planta como ele quer. Ele faz o que ele quer, porque a vinha é dele. Não foi a figueira que chegou e disse: eu quero ser plantado. Foi ele que plantou. E os irmãos hão de concordar comigo que ninguém planta sem propósito. Propósito é uma palavra derivada do latim, que são dois prefixos que se unem, proponere, que está relacionada a coisas que só farão sentido na frente, coisas que acontecerão na frente. Quem planta, não planta aleatoriamente, planta com propósito. E isso me faz entender uma coisa, que se ele plantou, é porque ele tinha uma intenção neste negócio. E aqui eu abro a primeira palavra para você entender no esclarecimento desta parábola. Entenda uma coisa: se Deus plantou você ali, ele plantou no mínimo com uma intenção. E você diz: qual a intenção? Fazer a diferença. Porque quando ele está ali, ele está fazendo a diferença. No meio dos iguais, no meio dos normais, o diferente se sobressai. O diferente é notado. E Deus faz questão de plantar os seus, aleluia, na terra, para fazer a diferença. E a Bíblia diz: e outra vez vereis a diferença. Esta diferença está entrelaçada a você, aleluia. Essa diferença está entrelaçada ao nosso lugar. Essa diferença está entrelaçada na nossa igreja. Deus nos plantou para que a gente faça a diferença. E alguém está olhando e está dizendo: por que eu estou aqui? Por que eu estou no meio desta família? Por que eu estou no meio desta cidade? Deus está dizendo: é porque eu te coloquei para tu fazer a diferença. Eu vou dizer: toda vinha precisa de uma figueira no meio dela. Precisa de uma figueira numa congregação. Precisa de uma figueira no meio de um departamento. Precisa de uma figueira no meio de uma família. Porque no meio dos normais sempre vai ter um para fazer a diferença. Oh, glória ao nome de Jesus. Sempre tem um que faz o que outros não fazem. Sempre tem alguém que canta e o céu se abre. Sempre tem alguém que prega e o povo sabe que Deus está falando. Sempre tem alguém que não se corrompe. Sempre tem alguém que ora. Sempre vai ter alguém que não é igual aos outros. Deus te plantou porque Ele sabia que você faria a diferença no meio dos iguais. Nós vivemos em um período de pessoas normais, de pessoas iguais, de pessoas que não querem se envolver, de pessoas que vêm somente em cultos litúrgicos e voltam, retrocedem para as suas casas. Mas Deus olhou para mim e disse: eu preciso de alguém para fazer a diferença. Aleluia. Eu preciso de alguém para cantar diferente. Eu preciso de alguém para dar glória a Deus aonde ninguém dá. Eu preciso de alguém que chora onde ninguém chora mais. Eu preciso de alguém que evangeliza onde ninguém quer evangelizar. É por isso que a Bíblia fala de uma figueira, não fala de muitas. Porque sempre quem vai fazer a diferença é a minoria. Olhe para a pessoa que está do seu lado e diga assim para ele: Deus te plantou. Não, fala que nem profeta da Assembleia de Deus, cheio do Espírito Santo. Diga: Deus te plantou para você fazer a diferença. Para você fazer a diferença. Quem vai fazer a diferença neste mundo? Deus nos chamou para sermos diferentes. Então continue sendo, continue fazendo, continue exercendo, continue na posição. Deus te chamou para isso. Glória a Deus, aleluia. Ela foi plantada. Ela não nasceu aleatoriamente. Ela não chegou de uma hora para outra. Ela foi plantada. E ela não escolhe o lugar aonde foi plantada. Ela não chega para o dono e diz: eu quero ser plantada perto dos ribeiros. Eu quero ser plantado na ponta. Eu quero ser plantada no meio. Não. Ela foi plantada onde o dono achou que ela deveria estar.
Sabe o que é que eu aprendo com isso? Você não pediu para ser quem você é. Você não pediu para cantar desse jeito. Você não pediu para pregar desse jeito. Você não pediu para chorar desse jeito. Você não pediu a Deus para ter essa presença. Não, meu filho. Você recebeu de Deus esta dádiva. Quem olha para você diz: por que ela faz assim? Por que ele faz assim? E o Senhor me trouxe lá do Ceará para dizer: porque o Senhor te escolheu para isso. Não é a figueira que diz eu quero, é Ele que olha e diz eu planto. Não é a semente que escolhe onde vai cair, é o semeador que escolhe onde vai plantar ela. E isso me lembra o que Jesus disse no Evangelho de João, capítulo 15, versículo 16: não foi vós que escolhestes a mim, oh glória, mas foi eu que escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus te escolheu. Quem acredita que Deus te escolheu, levante a mão. Eu estou sentindo a autoridade de Deus aqui. Levante bem alto. Só quem foi chamado pelo Senhor, só quem foi escolhido pelo Senhor, só quem entende que foi os céus que te chamaram para uma grande obra, libere um brado de glória a Deus para confirmar esta palavra. Não foi você, foi Ele que disse: eu quero ela ali no meio. Eu quero Ele ali no meio. Porque com Deus é assim, Ele não vai por influência, nem apadrinhamento. Ele olhou para a necessidade e disse: vou plantar. Eu vou liberar esta palavra para você entender. Deus te chamou para fazer a diferença. Ele te plantou para fazer a diferença. E Deus quer que você faça. Ele tem propósito na tua vida. Você não está aqui aleatório não, meu filho. Você não está aqui porque não tinha outro lugar. Você não está aqui porque não tinha outra religião, não. Você está aqui porque Deus olhou para a semente e disse: eu vou plantar ela no meio. Os irmãos vão me concordar comigo que quando se planta, aleluia, trabalha-se para que haja um crescimento. E no meio desse crescimento, frutificação. Olhe para mim. Ele plantou. Quando ele plantou, ele deu tempo. Porque não existe propósito sem processo. E não existe processo sem tempo. É uma coisa que está ligada. É uma coisa que está envolvida uma na outra. Ele plantou. E o Deus que te planta te dá tempo. Para quê? Para você crescer. Para você ter estrutura. Para você aprofundar as tuas raízes. Para você tomar maiores proporções. Ele vai te dando tempo. Porque o tempo faz parte do crescimento. Ninguém cresce se estiver fora do tempo. E Deus está dando tempo. Para quê, Natanael? Para que você comece a fazer alguma coisa nesta terra. Para que o projeto e o propósito seja concretizado. E a Bíblia vai falar do tempo. Aonde está, Natanael? Está no livro de Levíticos, capítulo 19, versículo 23. Quando o Senhor chegou para Moisés e disse: quando tu entrares na terra prometida, na terra da frutificação, toda árvore que for plantada lá, ser-vos-á o seu fruto, incircunciso, durante 3 anos, ninguém toca no fruto dela. O Senhor está dizendo para Moisés, no capítulo 19, versículo 23 de Levíticos: quando tu entrar na terra e plantar, quando ela começar a produzir, em outras palavras, quando chegar o tempo da safra, a primeira safra, os primeiros frutos, durante 3 anos, ninguém toca no fruto dela, porque ela está passando por um processo de purificação. Seu fruto é incircunciso, Moisés, ninguém toca. Versículo 24: porém, no seu 4º ano, todo o seu fruto será santo, para dar louvores ao Senhor. Porém, no 5º ano, Moisés, a partir do 4º, tudo que ela produzia é de vocês, para que se faça aumentar a vossa produção. Eu sou o Senhor vosso Deus. É a ordem de Deus para Moisés. Então vamos recapitular.
quando chega o período de frutificação, durante 4 anos, o dono que plantou não pode tocar no fruto. Porque 3 é santificação. 4, tudo que ela produz é de Deus. Do 5º para frente, é que alguém pode procurar fruto nela. Vamos voltar para a parábola. A parábola tem um tempo escrito nela. Qual é o tempo? 3 anos. Jesus está dizendo que o dono passeou na vinha. E ele vai dizer: há 3 anos eu venho procurar fruto e não encontro. Então, se ele tem 3 anos que procura, já tem 4 que ele não podia tocar. Então 4 com 3 são 7. A parábola fala de 3, mas no mínimo aqui são 7 anos que esta figueira era para estar produzindo, era para estar frutificando, e não frutifica, não retorna, não tem nada. Esses 3 anos aqui já são acréscimos, porque ela tinha que produzir em 4. Já era para ele encontrar fruto. O tempo mínimo era os 4. Aí ele veio 5º ano para frente, que é o primeiro. Ele olhou para ela, olha para mim. Ele passeou na terra, olhou para ela e viu que ela não tinha fruto. Ele disse: eu vou dar mais uma chance. No próximo ano eu venho. Aí ele vem no 2º ano, Ezequiel. Olhou para ela, percebeu que ela tem estrutura, tem tamanho, tem tempo, raízes profundas, está cuidada, está guardada, está cercada, tem alguém cuidando dela, mas o principal ela não tem fruto. Ele olhou e disse: eu vou dar mais uma chance. Veio o 3º ano, olhou para ela e percebeu que ela não tem nada para dar de novo. Aí o Deus que te dá tempo, um dia vai tomar teu tempo, porque chegará um tempo que não teremos mais tempo. O Deus dos céus, que representa o dono, ele passeia, ou para mim, passeia na terra. Aí ele olha para a figueira e diz: já era para ela estar produzindo alguma coisa e não produz, mas eu vou dar mais uma chance. O que é que ele está dando para ela? Um favor que ela não merece. E isso está remetente ao que, Nathanael? A graça. O que é graça? Favor, diga forte, imerecido. Não, muita gente para pouca voz, irmão. Olha para mim aqui, diga comigo: favor imerecido. Ela não tinha merecimento nenhum, mas ele disse: eu vou dar mais uma chance para ela, porque a lógica era ser cortada no 1º ano. Se em 4 não produziu, no 5º é que não vai. Eu vou dar mais uma chance. Aí deu mais 1 ano, deu mais 2, deu mais 3, e ela continua do mesmo jeito. Estacionou, parou, não produz, não tem fruto. Aí ele perdeu a paciência. Quando ele perdeu a paciência, aí ele dá um grito: vinhateio! Quem é o vinhateio? É aquele que cuida da vinha na ausência do dono. É o que prepara a vinha na ausência do dono. Aí ele chama o vinhateiro e diz: vinhateiro, corta esta árvore. A minha Bíblia diz, a sua também, que árvore que não dá fruto, ela tem que ser o que, irmãos? Cortada e lançada no fogo, porque não serve para nada. Aí ele chamou o vinhateiro e disse: Ezequiel, corta ela. O vinhateiro olhou e disse: por quê? Porque ela está ocupando espaço inutilmente. Você sabe o que é que ele está dizendo aqui? Ela só está recebendo os nutrientes que a vinha tem para dar para ela, porque a vinha é terra preparada, é terra estercada. Sabe o que é que o dono está dizendo? Ela só está recebendo aqui, mas produzir, ela não produz. Ela não tem nada para dar, mas receber, ela recebe. Desfrutar, ela desfruta. Vinha é lugar de receber. Na vinha você recebe livramento, salvação, consolo, conforto, graça, poder. Aí tem gente que está aqui hoje dizendo: eu vou para receber. Aí o dono da terra, dos céus, de tudo
olhou para Belém do Piauí, olhou para a tua cara, olhou para a minha cara, olhou para a Assembleia de Deus, olhou para você e disse assim no teu ouvido agora: e para mim? Você tem o que para me dar? Eita Deus, aleluia. Porque entra ano, sai ano, eu procuro e não encontro. Ele procura você no evangelismo, não encontra. Ele procura você na oração, não encontra. Ele procura uma alma que você apresente para ele, ele está olhando e está dizendo: e para o reino? Deus não te chamou somente para ocupar espaço. Deus não te plantou somente para você estar estacionado e parado. Deus não te chamou para você entrar culto, sair culto do mesmo jeito, não. Deus não te chamou para assistir culto. Deus te chamou com propósito, meu filho. Tu tem um propósito de Deus. Tu tem um ministério diante de Deus. Tu tem uma responsabilidade. E Deus está dizendo: eu te plantei porque eu tenho algo maior para você viver nesta cidade. Aleluia! Deus não te chamou para viver parado, estacionado, raquítico, anêmico, apático, não. Deus te chamou para fazer alguma coisa. Aleluia! Eu estou arrepiado aqui com esta presença. O dono está passeando na vinha hoje, está olhando e está dizendo: e para mim? Aonde estão os teus frutos? O que tu tens apresentado para mim nesta noite? Eu tenho coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você. Deus tem coisas maiores para você, minha filha. Está na hora de tu viver promessas que Deus te fez no início. O céu está aberto aqui hoje. A glória de Deus está aqui. Há um tempo novo preparado para você. Receba esta palavra. O dono olhou e disse: não tem nada para mim. Aí ele olhou para o vinhateiro e disse: corta ela. Corta. E quando falamos de corte de árvore, falamos de fim. Ponto final. Acabou para ela o tempo. E eu estou pregando para gente inteligente aqui. Olha para mim aqui, ó. Ei, olha para mim. Presta atenção. Árvore fala. Fala, sim ou não? Sim ou não? Não. Diante do dono, a árvore não tem voz. Ela não tem como dizer: não, eu não posso. Eu não tenho. Trabalho demais. Diante do dono, nós nunca teremos voz. Nunca teremos como dar nossas desculpas. Diante do dono, nós somos pessoas sem voz. Sabe o que é que eu enxergo aqui na parábola? Que aquela árvore já estava sentenciada ao corte. Porque não tem como ela se defender. A árvore, Lázaro, não fala. Porém, o vinhateiro fala por ela. Então vamos lá, você entender. Diante do dono você não tem voz, mas tem alguém que representa a tua voz. 3 pessoas pegou, vamos de novo. Tem alguém que quando o machado chega, toma a frente e diz: não, meu Senhor, não faça isso. Não corta ela, não. Aí o dono olhou e disse: por quê? Me dá um motivo. Ele disse: eu vou dar. Deixa ela aí mais um ano, porque eu vou cuidar dela. Eu vou cavar ao redor. Eu vou derramar água nas suas raízes. É eu que vou tratar com ela. Você sabe por que o vinhateiro gritou e pediu misericórdia por ela? Porque quem cuida da figueira não é o dono,
Porque o dono sai, o vinhateiro permanece. Quem cuida da vinha e da figueira na ausência é o vinhateiro. Ele sabia que ali tinha sementes antes da árvore aparecer. Antes de alguém ver suas folhas, ele já sabia que ela estava lá. Quem aguou, pastor Cleidon, foi ele. Quem viu crescer, foi ele. Quem guardou, foi ele. Quem trabalhou, ele. E ele não vai entregar por corte de mão beijada. Sabe por quê? Porque ele conhece a história. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ele: você tem uma história com o vinhateiro. Você tem uma história com o Espírito Santo. Ele viu você crescer. Ele viu você tomar maiores. Alguém vê você de pé, tá grande, raízes profundas, mas ele te viu antes de todas as coisas. A Bíblia diz, o salmista, que antes dos teus ossos serem formados, ele já te conhecia. Aí alguém hoje se pergunta e diz: por que Deus tem tanta paciência com ela? Por que ele tem tanta paciência com ele? Por que ela ainda está ali, ele está ali, e Deus trouxe Natanael do Ceará para cá para dizer? É porque o vinhateiro conhece a história. É porque o vinhateiro ama. É porque o vinhateiro intercede e ele sabe que você ainda pode melhorar. Ele pediu o que, irmãos? Mais um ano. Diga comigo, um ano a mais. Tem muita gente e pouca voz. Diga, um ano a mais. Olha para mim, os 3 anos representam a graça. Esse ano aqui é acréscimo. Já não é graça. Por que não é graça? Porque graça é o que, irmãos? Favor imerecido. Ela não merecia, recebeu. Mas recebeu mais um ano. Então agora já passou esse período de receber sem merecer. Agora entra o ano da misericórdia. Porque misericórdia é diferente de graça. Porque se a graça é favor imerecido, a misericórdia é aquilo que eu mereço e não recebo. Graça, eu não mereço, recebo. Pega. Misericórdia, eu mereço e não recebo. É o contrário. O que é que ela merecia? Corte. E ela não recebeu. Por quê? Porque alguém teve mil. E tem gente que pensa que está na graça, mas está na época da misericórdia. Já era para tu ter sido cortado, rapaz. Já era para eu ter sido arrancado, lançado no fogo. Não era nem para você estar aqui. O machado já passou na tua rua, na tua casa, na tua família, na tua saúde. O machado de condenação já chegou, porém a misericórdia também. E a minha Bíblia diz no livro de Lamentações de Jeremias, no capítulo 3, que as misericórdias do Senhor são as razões de não sermos. Aleluia. Você já parou para agradecer a misericórdia de Deus aqui hoje? Já era para tu estar debaixo de 7 palmos de areia, mas a misericórdia de Deus chegou e disse: eu vou dar acréscimos. O inimigo já tentou destruir você várias vezes, mas a misericórdia de você só está aqui por ela. Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão? Quem pode levantar a mão com os olhos fechados por 10 segundos, agradecer a misericórdia de Deus? Porque todas as vezes que o machado se apresenta, o vinhateiro toma a tua frente e diz: essa daqui não, esse daqui não. A misericórdia de Deus te alcança agora. A misericórdia de Deus te alcança. Sente a misericórdia dele aí agora. Abre a tua boca pelo menos para dar um agradecimento ao Senhor aqui. Oh Deus de Israel,
adore, 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 adore a Deus. Só quem entende a misericórdia dele, só quem entende a graça, a misericórdia, o favor de Deus, abre a boca e agradece a ele. Quantas vezes chegaram na tua porta para arrancar você e o Senhor disse não. Eu ainda tenho muito a fazer naquele lugar. Oh, como eu tenho graça para derramar no meu. Eu estou arrepiado com a presença dele. O vinhateiro está passeando aqui hoje e está dizendo: eu tenho misericórdia para você. Eu tenho misericórdia para você. Eu tenho misericórdia para você. Eu tenho. Tem um hino que diz: nem era para você estar aqui. E você sabe disso. Já era para ter outro sentado nessa cadeira aí. Mas o vinhateiro olhou e disse: não. E ele faz uma aliança e diz: agora é comigo. Como assim? Eu vou tratar com ela. E como é o tratado do vinhateiro? Ele diz: eu vou cavar ao redor. Você sabe o que ele está dizendo? Eu vou alcançar as raízes. Para quê? Para derramar água nas raízes. E Jó vai dizer que ao cheiro das águas, uma árvore cortada volta a florescer. Imagina alguém derramando água nas raízes dela. Falamos de raiz, falamos de lugar interno, profundo. Quem olha vê folhas, quem plantou sabe onde tem raiz. Por onde que a árvore começa? Nas raízes. E sabe o que é que Deus está dizendo para você? O meu tratado contigo vai ser por onde você iniciou. Você lembra como foi teu início? Você lembra como era aquela época? Oh, glória a Jesus. Você lembra daquele tempo que tu sentia, que tu ia, que tu orava, que tu intercedia, que tu lia, que tu se preparava? Deus está dizendo: eu vou começar por aquele tempo. Eu vou trazer aquela lembrança e vou te mostrar que eu quero tu daquele jeito. Deus está dizendo: eu vou tratar por lá. Porque ele chega onde pai não chega, irmã não chega, marido não chega, esposa não chega, pastor não chega, líder não chega, dirigente não chega. Ele chega, ele sabe por onde começar a tratar por você. Eu vou dizer um negócio de Deus aqui. Tem um tempo novo preparado para você viver. Tem algo de Deus se aproximando da tua história aqui hoje. Irmão, não vim brincar não. Eu vim aqui como um homem de Deus para dar uma palavra para você. Deus está hoje tendo uma aliança nova contigo. Deus está dizendo: chega de cultos frios. Eu quero derramar a água. Você sabe o que é que a água representa na Bíblia? Vida. Ele está querendo derramar vida, força, graça. A água dele está sendo derramada aqui. Oh, aleluia, aleluia. Como eu vejo o vinhateiro tratando no coração de mulheres, no coração de homens, de jovens. O vinhateiro está passeando na vinha hoje, está dizendo: eu vou derramar água nela, vou derramar água nele. E está tratando com você, porque não é tempo de corte, é tempo de frutificar. É tempo de você frutificar. Coloque-se sobre os seus pés e aqui eu vou encerrar. Aleluia. Glória ao nome de Jesus. Como ele passeia nesta vinha aqui hoje. Obrigado, Jesus. Coloque a mão no seu coração com os olhos fechados, porque eu vou orar a Deus para que o vinhateiro se compadeça de você agora.
E derrame água sobre este teu coração, sobre as raízes da tua vida, e comece a restituir sobre ti força, fé, vigor, autoridade, unção. Oh Espírito de Deus, derrama a tua graça no meio de nós aqui agora. E começa a tocar. Toca. 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 Toca na alma dele. Alguém está sentindo este toque aqui agora? Abre a tua boca, porque a palavra hoje é a mesma palavra que ele deu para Jeremias. Jeremias, abre a tua boca que eu te encherei. Vai recebendo. Oh, vai recebendo água dele. Renova, Jesus. Restaura a glória. Derrama a tua presença aqui. Lembra de onde você veio e aonde que você chegou. Abre a tua boca para adorar a Deus. É a misericórdia dele. É a misericórdia dele. Levante a sua mão para adorar a Deus. Abre a tua boca agora, meu filho, e adore. Quem tem glória, dê glória. Quem tem aleluia, dê aleluia. Se tu queres ser renovado, abre a boca. Deus está renovando ministérios aqui. Deus está renovando graça. Glória, 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 glória. Cuida de você, não dorme. Glória a Deus. Levanta, tem muita gente que te ama. Deus mandou te dizer que vai acontecer. Deus mandou te falar que tudo vai passar. Aleluia. Procure uma pessoa do seu lado e bote a mão no ombro dele aí, por favor. Você vai orar por essa pessoa agora para a gente encerrar. Procure alguém, bote a mão no ombro dele e peça licença. Bote a mão no ombro dele. A sua oração por ele vai ser essa: Deus, renova ele agora. Derrama água sobre ele. Derrama vida sobre ele. Deus está querendo usar as mãos de alguém aqui. Vai. Não chores, quem cuida de Olha você levanta, tem muita gente que Deus mandou te falar que tudo vai passar. Não chores, Em nome de Jesus. Aonde tiver um crente que precisa receber esta virtude que desce. Oh Deus, que esse novo tempo alcance ela, alcance ele, para a glória do teu nome, Jesus. Deus está aqui. Eu quero chamar aqui na frente todas as pessoas que estão afastadas da igreja. Está na hora de você fazer uma aliança com o vinhateiro.
preciso orar por você. Preciso orar por você agora. Lembrar de onde você veio. Vem para Jesus agora. Lembrar de todos os livramentos. As pessoas afastadas da igreja. Vem para cá que eu quero orar por você agora. Já era para você ter sido cortado, rapaz. Tem um crente do teu lado aí que vai te trazer aqui. Se tu não tem força de vir só, tu tá do lado de uma árvore frutífera e ela vai te trazer aqui. Não chore, que cuida de você. Venha, todas as pessoas afastadas da igreja, vem para Jesus agora. Ei, irmão, traz essa pessoa aqui. Diz para ele, eu vou com você lá. Mas eu não posso voltar para o Ceará sem orar por você, meu filho. Se tu ainda não entregou tua vida para Jesus, vem também. Porque hoje é noite de salvação para você. E se eu não fosse crente, eu estivesse afastado da igreja hoje, era um dia que eu voltava para Jesus, eu aceitava. Porque Deus falou comigo aqui. Deus falou com você. Cadê você? Vem. Preciso orar por você agora. Não chore, quem cuida de você não dorme. Tem alguém? Tem alguém para Jesus? Se não tem, que Deus te dê outra oportunidade. E que você possa entender, vamos para mim, que esse tempo é tempo de frutificar. A parábola não diz se ela frutificou ou não. Por quê? Porque quem vai dizer como termina a parábola somos nós. Chance você está tendo. Cabe a você, a partir de hoje, chegar para o pastor Cleivan e dizer, estou aqui, pastor. Estou para fazer. Chegar para o dirigente e dizer, estou aqui. Eu quero fazer alguma coisa para o reino. Às vezes a gente aparenta estar num lugar que não se encaixa com a gente. Não faz lógica. A figueira está ali, na vinha. Você sabe onde é que faz lógica? Fora da vinha. Só que a Bíblia fala de uma figueira que estava fora da vinha, que na primeira oportunidade que ela teve de se deparar com Deus, que é Jesus, ela já recebeu a condenação. De cara. Procurou fruto uma vez. Não tem? Foi amaldiçoada. E qual a diferença daquela que está fora para a que está dentro? Porque a que está dentro recebeu 3 chances e ainda um acréscimo. Então são 4 chances. O que é que essa figueira tem de melhor do que a outra que está fora? A diferença é que a que está fora está sozinha. A que está dentro da vinha tem alguém que intercede por ela. Então é melhor estar dentro da vinha e ter alguém intercedendo para você, por você, com você, do que fora da vinha, sozinho, sem ninguém para te ajudar. Olha para a pessoa que está do teu lado e diga assim para ele, fica firme na vinha. Amém.